Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um podcast, ou melhor, o PalaCast. Hoje temos a presença do ilustríssimo Luiz. Salve, Luiz. Valeu, galera. O Luiz foi brother meu, a gente estudou engenharia mecânica juntos e graças a Deus eu abandonei. E o Luiz continuou, perseverou até o fim e show de bola. Quem não acompanhou, a gente já gravou um podcast com o Luiz. A gente gravou ele contando a história dele, contando que o carro dele ficou, né, na funilaria. E eu queria que você fizesse, Luiz, um resumo bem rapidinho, em 1 minuto, do nosso podcast anterior, que a gente já gravou. Quem quiser escutar, acompanhar, tá aí embaixo na descrição. Galera, é o seguinte. Se resume em: eu curti um tempo com a Caravan e assim que eu formei, e eu juntei um dinheiro previsto para iniciar um projeto de restauração, eu entrei com a Caravan nas respectivas oficinas: funilaria, tapeçaria, e carpetes, bancos, e na oficina ONV. Mecânica, né? Mecânica. Show de bola. E acabou então que o Luiz comprou a Caravan. Que cidade que era a sua? Caeté, Minas Gerais. O Luiz comprou a Caravan dele lá em Caeté, ele trocou a Caravan na moto e ficou namorando, viveram excelentes momentos juntos. Ele e a Caravan estavam enamorados, apaixonados. Fizeram bons passeios, belas viagens e bons momentos juntos durante 6 anos. Então o Luiz utilizou a Caravan durante 6 longos e bons anos. No entanto, ele, pelo tanto que gostava do carro, né, Luiz? Sim. Preferiu restaurar o carro. Então ele desmontou ela toda, mandou para as respectivas oficinas, igual ele bem disse: a oficina de mecânica, a oficina de tapeçaria e a oficina de funilaria. No entanto, se passaram 3 anos e o carro continua da mesma forma, não. Ele já teve um pouco progresso, né, Luiz? Um pouco. Um pouco progresso na oficina de funilaria, um pouco progresso na oficina de tapeçaria, e a mecânica dela já está pronta, graças a Deus, há um bom tempo. Graças a açaí, né? Muito açaí, né, Luiz? Muitos açaís. GG. Muito açaís. Açaí da paz. Açaí da paz. Açaí da paz. Bom, o fato é o seguinte: quem pôde acompanhar no último episódio, a gente viu a jornada, a saga do Luiz na mecânica, na tapeçaria e na funilaria. Agora o intuito desse podcast de hoje, Luiz, é a gente alertar as pessoas e ensinar as pessoas a não sofrerem o que você sofreu. Não passarem pelo que você passou. Ou seja, você pagar, combinar um trabalho, combinar o serviço com um profissional e esse profissional não entregar o serviço. Ele fugir do acordo, fugir do combinado. Então, infelizmente, Luiz, o seu caso não é um caso isolado. Isso acontece com muita frequência aqui no nosso país, Brasil, que as pessoas entregam o carro para poder fazer um serviço de funilaria, um serviço de pintura, e o profissional não entrega o serviço, ou se entrega com uma qualidade que não foi a combinada. Eu queria dar dicas hoje nesse podcast, juntamente com o Luiz. A gente vai identificar quais foram as atitudes erradas que ele cometeu, para que você que está acompanhando o nosso trabalho não cometa no momento da sua restauração. Eu acredito, Luiz, que o primeiro ponto, tá, que você tenha errado foi na escolha do profissional. Acho que é o primeiro ponto mais óbvio. Aí que fica a questão da escolha do profissional. Você buscou indicação, Luiz? Busquei indicação com o melhor lanterneiro que existia na cidade. Na verdade, o segundo. Tá, e você viu trabalhos dele? Vi trabalhos, conheci trabalhos. Que ele executou? Que ele executou. Na funilaria? Na funilaria. Entendi. Eu acho que o erro aí, Luiz, não está nos trabalhos. Por quê? Porque os trabalhos não falam. Os carros não falam. Aí tá uma dica, pessoal. Quando você for pesquisar sobre aquele profissional que você está pretendendo deixar o seu carro, não veja única e exclusivamente o serviço final que ele fez. Exatamente. Converse com os proprietários, converse com os donos. De que adianta você ver um carro nota 10, um carro 1000, só que para chegar naquele estágio foi um nível de sofrimento, um nível de problema absurdo. Então não compensa. Agora, galera, só lembrando aqui, Caio, eu lembrei o que me faltou, principalmente. Conta pra gente. Foi uma barba e um bigode de respeito. Você acha que ele te subestimou, Luiz? Porque assim, eu já tenho 36 anos, mas eu acho que eu não fui respeitado como homem. Entendi. Então, faltou um bigodão grosso. Você acha que ele levou o seu trabalho nas coxas? Levou por achar que eu era um menino, que eu era um boyzinho, que eu não sabia o que eu estava querendo. A princípio, eu acredito que rolou
até um preconceito. Um preconceito mesmo. Um preconceito mesmo. Legal. Você chegou a conversar com alguém que trabalhou com ele no sentido de cliente, né? Ele entregou o serviço pro cara e conversou com ele? Sim, eu não tive nenhuma referência negativa mesmo em relação a tempo, porque a qualidade eu já tinha visto. Que era muito bom. Era muito bom. Então tá aí, pessoal. Você for escolher o seu profissional de funilaria, a minha primeira dica que a gente pode observar aqui, né, é que você deve, além de ver o serviço, vá lá e veja a qualidade, veja serviços que a pessoa fez, carros que a pessoa entregou, veja a qualidade desse serviço. Além disso, você vai conversar com os proprietários. Então, se você sabe que aquele Fusca, que aquela caravana o cara fez, procura saber quem é o dono, vai lá e conversa com o dono do carro. Pergunta, e aí, como que foi o trabalho? Nada melhor do que um dono que fez o serviço para dizer o que aconteceu durante esse processo. Porque, igual eu falei, a gente vê um carro pronto é uma coisa. Agora, o que a pessoa sofreu para ter aquele carro pronto é outra coisa. E depois que você deixou o carro lá e desmontou, desmontou não, antes disso vocês fecharam o combinado, você pagou ele o serviço todo? Eu paguei 50% do valor. Show de bola. Então essa é a segunda dica. Essa dica é primordial, viu, galera? Não fujam disso. O Luiz fez da forma certíssima. Você acabou de acordar um serviço, você acabou de combinar um serviço com um profissional, pague somente 50%. No máximo 50%. Se possível for, divida isso em 4 pagamentos de acordo com a evolução do serviço. A dica aí é você fracionar esse pagamento de acordo com a evolução. Infelizmente, os casos que a gente escuta hoje, Luiz, é o cara que combinou, custa 5 mil, vai lá e paga os 5 mil. Essa é a pior coisa que você pode fazer quando você está contratando um serviço de funilaria ou pintura, ou que seja mecânica, ou que seja tapeçaria. Nunca, absolutamente, nunca pague o valor todo no ato da entrega do produto, né? Você vai entregar o seu carro para fazer, o carro ainda vai começar o serviço, você vai pagar tudo. De jeito nenhum. O jeito certo, o jeito correto, o jeito prudente é, conforme a gente mencionou, você fracionar o pagamento de acordo com a evolução do serviço. E isso não pode partir da sua cabeça. Isso tem que ser conversado. Então você vai chegar para o profissional, vamos supor que ele esteja fazendo o carro inteiro. Então o profissional vai fazer a funilaria e vai começar primeiro com a remoção da tinta e com a troca das peças enferrujadas. Acabou esse processo, você paga 25%. Partiu desse processo, vamos para a parte de preparação. Ele vai começar a preparar o carro para pintura, então ele vai começar a corrigir alguns detalhes com massa, ele vai começar a dar um poliéster no fundo, ele vai começar a dar um primer, e aí você deixa acordado para outros 25% no final do primer, por exemplo. Então ele deu o primer, paga os outros 25%. Então aí você já pagou metade. E isso daí hoje não é nem ainda o que o seu carro já está. Não. Hoje você já pagou quase o serviço todo. Eu paguei 75%. Hoje você já pagou 75% e o carro ainda nem primer tem. Então, na linha evolutiva de trabalho total, vamos dizer assim, para o carro estar pronto, ele ainda está em 25%. Ele ainda não está pronto. Eu tento acreditar que ele está em 40% para mim não abandoná-lo. De pensamento positivo, né? De pensamento positivo. Mas aí fica a dica, pessoal. Na hora que você for contratar o serviço, fracione o trabalho, fracione o pagamento. Então, olha, nós vamos pagar. Quando você jogar o primer e eu tiver autorizado, tiver tudo certinho, a gente paga os outros 25%. Ok. Depois que você fizer a pintura, depois que jogar a tinta, jogar o verniz, aí der o polimento, aí eu vou pagar mais 25%, ok? Depois que o carro tiver montado, montou os vidros, montou o interior, fez o polimento final, na hora da entrega, você vai pegar as chaves, aí você paga os últimos 25% restantes. Então essa é outra dica, é com relação ao pagamento. A nossa primeira dica, então, foi você conversar e buscar referências sobre o profissional que você está prestes a contratar. A nossa segunda dica foi você fracionar os pagamentos. E agora a nossa terceira dica, Luiz, que eu vou te dar, é você nunca abandonar o projeto. O que eu chamo de abandonar o projeto? Você deixar a responsabilidade única e exclusivamente com o profissional e não fiscalizar o serviço. Pelo fato de você trabalhar em outra cidade, né, morar em Belo Horizonte e ele tá em Caeté, eu acho que dificulta muito isso, muito. Mas eu aconselho aqui que no mínimo, pessoal, uma semana de distância, de uma visita para outra. Se você visita demais, entra naquele assunto que você trocou no nosso primeiro podcast, que você acaba sendo chato, tá bom?
A verdade é essa. O profissional quer trabalhar e você tá lá na oficina todo dia. Você tá na cola do cara, todo dia você vai ver o progresso. Fala, não fez nada de ontem pra hoje. Eu vim aqui ontem, mas não fez nada. Nossa, anteontem tava desse jeito, hoje continua do mesmo jeito. Isso enche o saco do profissional. Falo agora por mim, como sou profissional de mecânica. Isso enche o saco, pode atrapalhar no andamento do projeto, do serviço. Agora, o que eu enxergo de prazo certo seria pelo menos uma visita semanal. Se você deixa para 15 dias, igual você fez, cai no problema, por exemplo, de em 15 dias ele não fazer nada, e aí na hora que chegar 15 dias que você for fazer a visita, aí que ele vai lembrar do seu carro. Aí ele fala, nossa, devia ter feito, não fiz. É verdade, galera. Então é o seguinte, eu cometi vários erros também, por questão até de inibição da minha parte, porque talvez também o profissional me expulsava com seu tratamento e eu deveria ter tomado coragem imediatamente. Peraí, por que você está assim comigo? É meu projeto, é meu sonho. Você é cliente, né? Vocês têm um acordo comercial ali. Um acordo comercial e outra coisa, é sua assinatura. Você acha que é só eu que ganho com isso? Quando esse carro começar a desfilar nos encontros, é só eu que ganho com isso? A não ser que você não esteja disposto a trabalhar. Então, eu cheguei a ficar 4 meses sem ver meu carro. Eu esqueci que eu tinha carro. E no final desses 4 meses, quando você voltava, o carro estava de que jeito? O carro estava com o que esteve sendo feito, que já tinha sido feito, já enferrujando, já degradando. Tava do mesmo jeito. O cara quase não mexeu no carro. Exatamente. Então essa daí é a nossa terceira dica. Visite o seu projeto. Acompanhe a evolução. Até porque, se você seguiu as primeiras dicas, o pagamento estará condicionado à evolução do projeto. Então essa é uma dica importantíssima para que dê tudo certo, né? Sim. E agora a gente vai partir para a quarta dica, que é você... Essa dica você fez, você está de parabéns, que é você levar outra pessoa que tenha experiência para ver o projeto. Exemplo, se o nosso primeiro combinado vai ser depois da parte da funilaria, de trocar a chapa, na hora que terminar, você leva uma pessoa que conhece, tá? Leva um amigo, não precisa de ser um outro profissional, um outro especialista. Isso, inclusive, chega a ser até chato, né? Uhum. Você levar um outro mecânico, por exemplo, para visitar uma oficina de outro mecânico, porque ele vai pensar, poxa, se você não confia em mim, por que você não mandou para a oficina dele? E aconteceu isso. Por que você não mandou para a oficina desse cara que você trouxe aqui? Então eu não aconselho levar um outro profissional. O que eu vou te aconselhar é levar uma pessoa que tenha experiência na área. Um cara que seja opaleiro, um cara que seja criterioso. Porque mesmo, Luiz, tem um negocinho que a gente chama aqui, que é a emoção cega. Então você fica emocionado de ver o seu carro, de ver a evolução do seu carro, e acaba que você não consegue enxergar os defeitos, enxergar os problemas. E uma pessoa que está vendo de fora, que está fora da caixa, que está vendo por fora, ela consegue enxergar mais coisas do que a gente. Então 2 cabeças pensam melhor que uma. Então a minha última dica aqui, né, a quarta dica, vai ser para você levar um profissional, que foi o que aconteceu com você, que você levou uma pessoa, não um profissional, mas você levou uma pessoa entendida do assunto, né, e ela foi visitar. Queria que você relembrasse para a pessoa, quem não assistiu, conta o que aconteceu quando você levou uma pessoa, outra pessoa, para ver o seu carro. Quem eu levei para ver meu carro foi o Arley Mendes, né? Ele tinha também um Opala 78, segundo dono, era o seu pai, e ele vendeu, tem maior arrependimento. Então ele cresceu dentro do Opala, então ele sabia de tudo do Opala. Então coisas que eu não via, que eu via com o coração, ele via com o olhar mais clínico e técnico. Então ele foi uma dádiva dos ninjas. Foi a dádiva dos ninjas. Eu ter levado o Arley para ir lá. Né, Mimosa? Você levou o Arley e depois disso o projeto... O projeto se elevou. Na verdade, o projeto se reergueu. Desconstruiu para construir. Já tinha 2 anos parado antes da visita do Arley, e na hora que o Arley visitou, ele voltou a andar. O Arley usou do jeito dele, que quem conhece o Arley sabe como é que ele é, autêntico, né, mais curto e grosso. Avaliou o tempo que o carro estava lá, conhecia a caravana antes e viu o estado que ele estava e fez uma projeção mesmo matemática, até temporal e qualitativa, de como ela ficaria e qual que seria o tempo gasto. Resumindo, falou que 2 anos fez aquilo, vai demorar mais uns 10 para terminar.
e para não ficar bom. Então é isso aí, pessoal. A nossa quarta dica é: leve outra pessoa, leve alguém com você que entenda do assunto, que vai poder te instruir, vai poder te auxiliar nesse processo de fiscalização do trabalho que está sendo feito. As dicas são ótimas, Luiz. Se as pessoas seguirem, não tem jeito de dar errado. Não tem. Não tem jeito, ok? Mas, e se porventura não der certo na questão da evolução? Porque o que eu digo? Não adianta nada você ter essa teoria toda e na hora que você for fazer, o cara não fez o serviço, por exemplo. No seu caso. Ele não fez. Chegou na hora de dar o primer, por exemplo, ou ele está enrolando, não chegou nem nos 25% primeiro. Não chegou nem nos primeiros 25% para você poder pagar para ele. Ou se, naquela etapa evolutiva. Não progrida. Não vá para frente. Tome providência. Tome atitude. Porque se no começo tá assim, no final vai ser pior ainda. Vai enrolar mais. Então, por exemplo, Luiz, no seu caso, tá? O que eu vejo de errado, por exemplo, hoje tem 3 anos que ela tá naquele estado. Sim, sim. Eu acredito que se você tivesse combinado nos 4 primeiros meses e ele não cumpriu, aí sim, já era hora de você ter tirado o carro, tá? Tomado uma atitude drástica, tirado o carro, e aí você procuraria receber o seu dinheiro de volta, porque você já fez errado, você pagou metade, né? Não Sim. podia ter pago metade, era para você ter pago 25%. O seu prejuízo, essa técnica te ajuda nisso, o seu prejuízo financeiro teria sido muito menor. Você pagou somente 25% do valor. Se você quisesse tirar seu carro ali e levar para outro lugar, você já estaria no lucro. Talvez seu carro estivesse até pronto hoje, não tivesse passado por esse sofrimento, por esse problema todo. Sim. Então a dica é: tome atitude, mais drástica que seja, tá bom? Mas tome atitude. Porque é melhor você ficar amarelo por um dia do que vermelho a vida toda, né? Exatamente. Na verdade é o contrário, igual o Chapolin Colorado aí, mas a ideia é... Exatamente. Melhor ficar vermelho por um dia do que amarelo a vida toda. Fato. Então, pessoal, você estabeleceu aquele contrato, né? E essa daí é a quinta dica que o Luiz deixou no último vídeo, e a quinta e última dica que eu vou dar para vocês é: depois que vocês conversarem isso tudo, coloquem no papel. Literalmente coloquem no papel. Não precisa de contratar um advogado para isso. Escreva lá. Fala: eu, fulano de tal, combinei com ciclano, do dia tal até o dia tal a gente fazer a primeira etapa, do dia tal a segunda etapa, a terceira etapa vai ser assim, o pagamento vai ser feito dessa forma. Faça um contrato. Por mais que quando a gente acorda verbalmente faz parte de um contrato, por lei, se a gente combinou uma coisa e não cumpriu, tá errado, porque a gente firmou um contrato verbal. Mas por mais que você tenha esse contrato verbal formalizado com ele, oficialize isso no papel. Sim. Coloca lá, pede ele para assinar, se for necessário você vai no cartório. E outra, se o profissional se sentir constrangido com isso, você fala com ele que a culpa é sua. Fala: amigo, eu sei que tá chato, mas a culpa é minha, eu sou assim. Joga a desculpa para você, fala que a culpa é sua, que aí não tem argumento, não tem o que ele reclamar. Fala: não, cara, eu sou assim, e para eu trabalhar tem que ser desse jeito. E essa daí é a última dica que a gente está dando para você não chegar ao ponto, né, de ficar restaurando um carro a vida inteira, de você abandonar o projeto. Infelizmente, Luiz, a maioria dos carros hoje que a gente acaba vendo anunciados na internet são simplesmente abandonos de projeto. A pessoa desmonta o carro, leva numa oficina e abandona, esquece, larga para lá. Decepções amorosas. Decepções, uma atrás da outra, são decepções. Então, para você que está acompanhando o nosso trabalho, que está seguindo esse áudio, seguindo esse vídeo, a dica é, para você acompanhar o projeto, né, para você não se decepcionar, seguir todo esse passo a passo. Seguiu esse passo a passo, a probabilidade de você se dar mal é muito pouca. E mesmo que se dê mal, o prejuízo financeiro que você vai ter é muito menor. Porque, afinal de contas, você pagou pro cara muito pouco. Sim. Beleza? Alguma dica mais, Luiz, que você quer passar, que você acha que você errou, que o pessoal, que você fez errado, que você quer passar dica pro pessoal, não façam dessa forma? Ô, galera, a dica que eu tenho é o seguinte: na verdade, avaliar o seu carro, né? Porque também eu gastei muito dinheiro e não obtive o resultado que eu almejei. Então, se seu carro ele tem um nível de segurança, um nível de confiabilidade, tente, né, seguir os canais mais visitados, o Fala na Veia, o Oficina da Marca, que apesar de tudo, essa galera trabalha com os carros, né, tem o hobby como profissão, mas eles também nunca deixam de compartilhar conhecimento. Então, às vezes, tem muita coisa que vocês podem fazer se olhar os vídeos, né, os macetes, para evitar depender de tudo
com essa galera. Porque o que está acontecendo? Há pessoas muito do bem, mas há também aproveitadores que estão superfaturando, e só que isso não está sendo traduzido em qualidade e eficiência. Verdade. E o Luiz entrou na nossa dica bônus. Como toda lista aí tem um bônus, a nossa dica bônus é a seguinte. O que eu vou dar para vocês de dica, tá? Como o que eu vejo acontecendo sempre, é só pare o carro para fazer tudo se você está disposto a ficar sem o carro. E eu acho isso muito perigoso. Qual é a forma que eu aconselho a ser feita, tá, Luiz? Igual você mencionou, o carro anda, o carro funciona, te leva para todo lado. Divida por etapas. Não larga o carro na mão de uma pessoa só, ou então desmonte o carro todo, tá? A minha dica é, primeiro, o carro tem alguns podres, vou só corrigir esses podres. Eu não vou desmontar o motor, eu não vou desmontar o interior, eu não vou me preocupar com pintura, não. Eu quero corrigir os podres, então eu vou comprar aquela bandeja de assoalho, eu vou mandar no lanterneiro. Quanto você me cobra para trocar essa bandeja de assoalho? R$100. Ele vai lá e troca a bandeja, você comprou, pronto, acabou. Quanto você me cobra para trocar essa caixa de ar? R$100. Vou lá e troco a caixa de ar por R$100. E dessa forma, fazendo aos poucos, você aproveita o seu carro, porque o seu carro vai estar andando. Então, o seu carro vai estar andando, então você vai estar aproveitando o seu carro. O serviço é bem mais rápido, porque você quem vai fazer essa gestão de tempo. Então eu quero fazer a caixa de ar, depois eu vou fazer o bojo do step, depois eu vou trocar a bandeja do assoalho, pronto. Finalizou a minha funilaria. Minha funilaria está pronta. Agora você vai abandonar o carro, por exemplo, no tapeceiro. Você fala, quanto você me cobra para fazer só esses 2 bancos dianteiros? É X. Você vai, entrega e faz só os 2 bancos dianteiros. E agora, quanto você me cobra para fazer esses 2 bancos traseiros? É Y, faz só os bancos traseiros. E agora que já está pronto, isso é legal, Luiz, porque você vai acompanhando primeiro a qualidade do serviço. Se ele fez os 2 bancos dianteiros, não ficou legal, teve algum desacerto, não cumpriu o prazo, não entregou no material que você queria, não ficou do jeito que você vai procurar outro profissional. E você não vai ter gasto de dinheiro quase nenhum. Ficou legal, então agora eu vou fazer com esse cara os bancos de trás. Fiz os bancos de trás, entregou no prazo, agora vale a pena a gente fazer os forros de porta. Vamos fazer o forro de porta? Pronto, acabou. Seu interior ficou pronto, no estralar de dedos. Exatamente. E nesse tempo aí, galera, usar o carro pouco, porque quando terminar, ficar tudo de igual para igual. Não na hora que terminar tá tudo velho, né? Tá tudo velho. Então, o meu conselho para você que tem uma Opala, etc, e quer restaurar, faça aos poucos, ok? Faz primeiro, troca as bandejas de assoalho, trocou as bandejas de assoalho, fez a funilaria toda, vamos marcar a pintura. Opa, quanto tempo demora para você pintar meu carro? 30 dias. Quanto você cobra? X. O carro já vai estar com a funilaria pronta, com a tapeçaria, com a funilaria pronta, né, a chapearia pronta, e aí o carro simplesmente vai pintar. Pintou, aí você parte pro interior. O que você vai fazer agora? Só elétrica. Ô eletricista, quanto você me cobra para isso? Quanto você me cobra isso? E aí você começa a fracionar a restauração. Primeiro por profissionais e segundo por itens. Então agora eu fiz a funilaria, vou fazer a pintura, depois eu vou fazer a elétrica, depois eu vou fazer a tapeçaria, depois eu vou fazer a mecânica. Quanto pensa que não, seu carro já está pronto. Isso daí eu acho muito, muito legal, porque você não continua utilizando o carro. O tempo, por exemplo, de restauração, vai demorar 3 anos, mas foram 3 anos que você usou o carro. Não é igual o caso do Luiz, por exemplo, que tem 3 anos que o carro dele está largado numa oficina. Está desmanchado. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, aqui na oficina eu fiz o motor dele e eu fiz um cavalete. Eu fiz um cavalete com 6 rodinhas, um cavalete que empurra. Então o motor dele hoje está montado no cavalete, com a transmissão, com o câmbio, com o radiador, o motor dele pode funcionar. Eu fiz isso porque eu já imagino o tempo que ainda vai demorar para poder ficar pronto. Então na hora que o carro ficar pronto, o motor nem funciona mais. Então eu fiz um cavalete com rodinhas para o Luiz justamente para ele poder esperar o carro ficar pronto. E eu não desejo isso para ninguém, que demore, que fique esperando, que demore anos e anos e anos para ter o seu carro pronto. Então o meu conselho bônus, a minha dica bônus é faça por etapas. Faça por etapas, passo a passo, e aí sim você vai estar aproveitando o carro enquanto ele está sendo restaurado. Exatamente. Luizão, queria te agradecer pela sua participação. Opa, eu que agradeço. Contar um pouquinho da sua história. A oportunidade. Nós vamos marcar, que agora eu vou lá visitar ela em Caeté. Ela tem nome, Caravan? A Caravan tem 3 nomes. Ela, ou mais. Cada região da cidade, ela é chamada de uma coisa. Ela tem, primeiro, a nave mãe maior, a locomotiva para a galera da loucura, né? Da loucura do bem, e navio pirata. Show de bola. Então eu vou fazer uma visitinha lá em Caeté, a gente vê que pé que anda o projeto. E se
Quem vai pintar ela agora, né? Depois que a funilaria ficar pronta, quem vai pintar? Exatamente. Ver se a gente põe uma pressão no baixinho pra terminar o estofado. Tem 3 anos pra fazer o interior do carro. O baixinho tá de mudança pra outra cidade. Se bobear, a gente não encontra com ele, não. Misericórdia. Então é isso aí, pessoal. Vai ficando mais um podcast, mais uma PalaCast, com as dicas aí, quando você for fazer a restauração. E principalmente, as dicas pra você não ser enganado. As dicas pra você não sofrer um prejuízo. Beleza? Beleza, um abraço, galera. Valeu.